Como fazer perguntas em inglês. Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos aprender como fazer perguntas em inglês. Eu sei que pode parecer um tema básico, simples, mas tenho certeza que essas dicas aqui vão te ajudar muito, porque nós vamos ver 3 dicas de como que funciona aí para fazer perguntas em inglês e também mais uma dica bônus no final. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, bora lá. Como fazer perguntas em inglês? As 3 formas mais usadas, como eu falei, que são as dicas aí, e mais um bônus. Por quê, né? Por que aprender isso? Diferente do português, no inglês não basta mudar a entonação vocal. O que é a entonação vocal? O jeito de falar. Então, no português, a gente mudando a entonação vocal, já vira uma pergunta, uma certa frase. Por exemplo, você fala inglês. Se eu falar você fala inglês, não é uma pergunta. Mas se eu mudar a entonação vocal, por exemplo, você fala inglês, já vira uma pergunta. Isso no português é normal e a gente faz assim e funciona muito bem. Só que no inglês não é assim que funciona. Não basta mudar a entonação vocal, tá? Como o exemplo que a gente vai ver aqui agora. O exemplo, como eu falei, você fala inglês e em inglês é you speak English. Só que a pergunta, você fala inglês, fica do you speak English. Observe como apareceu aqui o verbo auxiliar do. Tá? Então, no inglês muda. Por isso a importância aí desse vídeo e dessa dica que a gente vai aprender hoje. Lembrando, a gente vai ver 3 formas e mais um bônus. Bora lá. A primeira forma é com o verbo to be. O verbo to be é o am, are e is. Então, se você ainda não conhece ou tem dúvida sobre o verbo to be, são esses 3 aqui. Tá? E tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card e na descrição, que a gente fala sobre o verbo to be, tá bom? Tem vídeo tanto dele no presente quanto no passado. Mas, continuando, vamos lá. Como é que funciona, né, com o verbo to be, que é a nossa primeira forma. Em perguntas com o verbo to be, no presente, no caso aqui, né, basta colocar o verbo to be no presente na frente do pronome sujeito. Então, basta colocar o verbo to be na frente do pronome sujeito. Temos aqui alguns exemplos. Ó. Eu sou alto, I'm tall. E eu sou alto, sendo uma pergunta, em inglês fica am I tall, am I tall. Tá? Você está lendo, you are reading. E você está lendo, a pergunta, o verbo to be, are you reading? Are you reading? Certo? Então, observa que o verbo to be está vindo para frente. O terceiro exemplo aqui é ela é bonita. Em inglês é she is beautiful. E ela é bonita? Pergunta fica is she beautiful? Então, observa sempre o verbo to be. Vou até deixar ele aqui bem em destaque, que o verbo to be são esses aqui, tá? Então, eles sempre estão vindo aqui para frente do sujeito, do pronome, né? Então, I, you, she é eu, você e ela, então o verbo to be veio para frente. Então, basta fazer isso e você vai estar fazendo a pergunta em inglês, tá certo? Vamos lá para a segunda, que é com o verbo auxiliar. Antes da gente ir para a segunda forma, que é com verbos auxiliares, eu queria dizer que deixei um link aqui, o primeiro link da descrição, para um material que ensina como aprender inglês em 6 meses, tá? Então, é um método inovador, secreto, que é baseado também no método SAC para estudar e aprender inglês. Então, quer aprender inglês, está começando, quer aprender inglês, está aí, material bem legal. Lembrando que todo esse material aqui que a gente está estudando tem lá também, e isso também já vai te complementar tudo que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, bora lá, verbos auxiliares. Em perguntas onde há a presença de um verbo auxiliar, basta colocar o verbo auxiliar na frente do pronome sujeito. Igual como aconteceu com o verbo to be. Então, a gente vai também trazer para frente do pronome, né? Do caso aqui do sujeito. Os verbos auxiliares, nós temos, ó, have, do, be, can, could, will, ought, should, shall, may, might, must. Esses são os verbos auxiliares, tem os verbos modais também conhecidos, né? São os verbos auxiliares. E a gente também tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar no card e na descrição, onde a gente explica aí sobre os verbos auxiliares e modais em inglês. Muito importante você assistir esse vídeo, principalmente se você ainda não conhece os verbos auxiliares, assiste esse vídeo porque lá você vai conhecer os principais e assim você vai conseguir aí estar por dentro de como é que eles funcionam, tá bom? Mas vamos continuar aqui no exemplo, que é como fazer pergunta em inglês. Nossa segunda forma é com os verbos auxiliares. Bora lá. Então, tem aqui o exemplo, né? Você já esteve na Europa. Afirmação, tá? You ever have been in Europe? Você já esteve na Europa? A pergunta, o verbo auxiliar have vem para frente. Olha só. Have you ever been in Europe? Então, ela poderia fazer um bolo, sem ser a pergunta, afirmando, ela poderia fazer um bolo.
She could make a cake. E ela poderia fazer um bolo? Sendo a pergunta, ficaria could she make a cake? Basta trazer de novo aqui, ó, o verbo auxiliar could para frente do sujeito. Nós seremos bilíngues. We will be bilingual. E nós seremos bilíngues? Will we be bilingual? Se eu não me engano, esse bilingue, a pronúncia é bilingue. Eu vou colocar aqui no Google Tradutor, até porque eu estou com dúvida também da pronúncia, para a gente confirmar. Will we be bilingual? Will we be bilingual? Will we be bilingual? Bilingual. Então é bem puxando aí com o CBI é bilingual. Will we be bilingual? Will we be bilingual? Certo? Bora para a próxima aqui. Eles deveriam passar na escola. They should go to school. Eles deveriam passar na escola? A pergunta ficaria should they go to school? Então é bem simples, né? Segunda forma, igual como aconteceu com o verbo to be. Bastou trazer o verbo para frente do sujeito. Terceira forma é o do, que é o mais conhecido também aí por todos que estão começando a estudar e aprender inglês. Bora lá, como é que funciona do verbo do. Em perguntas onde não há a presença de um verbo auxiliar, que foi o que a gente viu ainda agora, e não há a presença do verbo to be, que foi a primeira forma, basta colocar o verbo do, que no caso aqui também ele vai funcionar como auxiliar, por isso que coloquei o nome aqui, auxiliar. Mesma coisa, né? Coloca o do na frente do pronome sujeito. Bora lá, bora para os exemplos. Ela tem um cachorro, she has a dog. Ela tem um cachorro, does she has a dog? Observa que o do surgiu aqui na frente do sujeito, que é o she. Ele sabe inglês. He knows English. Ele sabe inglês? Does he knows English? Aí vem uma observação, que é quando se usa verbo auxiliar, não se conjuga verbo. No caso, he knows tem esse S, ó, porque está na terceira pessoa, que é do singular, né, que é o he, she, it. Aqui também é has, porque tem she, que é a terceira pessoa do singular. Então, quando se usa o verbo auxiliar, não se conjuga. Por isso que sumiu aqui o S. Ah, sim. Uma outra coisa é que, se você ficou em dúvida por que surgiu esse ES no final, depois do do, tem um outro vídeo também aqui no canal, que é como conjugar qualquer verbo em inglês, que a gente explica lá o porquê que surge aqui o ES. Não é só do, e tem outros verbos também que vão surgir esse ES. E já vou adiantando que a questão é porque está na terceira pessoa do singular, no caso she, né? E aqui também é he, que é a terceira pessoa. A terceira pessoa do singular em inglês é he, she, it. Então, como está na terceira pessoa do singular, surgiu esse ES aqui no do. Só que eu explico melhor nesse outro vídeo, que é como conjugar qualquer verbo em inglês, que lá tem a regrinha mágica aí, muito interessante. E é muito importante que você aprenda essa regrinha, tá bom? Então, você responde a prova. You answer the test. E você responde a prova, sendo uma pergunta, fica do you answer the test. Observe que aqui não tem o ES, porque não está mais na terceira pessoa do singular, certo? No caso aqui é you. Nós compramos carne. We buy meat. Nós compramos carne, sendo uma pergunta, do you buy meat? Eu faço a janta. I make a dinner. Eu faço a janta, sendo uma pergunta, fica do I make a dinner? Bem tranquilo, bem simples. E agora a dica bônus, como a gente prometeu, que é como fazer em frases com palavras perguntas, que são as palavras qual, o que, como, quando, tá? E aí a questão é, não muda. Sempre que houver um pronome sujeito definido, segue a regra. Então, quando tiver ali na frase qual o nome dele, alguma coisa do tipo assim, tem um pronome ali, não vai mudar, segue a regra, que é vir o verbo, né? Seja o to be, seja o auxiliar, seja o do, que é auxiliar, para frente do pronome. Vamos ver aqui o exemplo. Então, o que ela está fazendo? Então, tem o ela aqui, ó. What is, verbo to be, ó, veio para frente do pronome sujeito. Então, what is she doing? O que ela está fazendo? Como você estuda? How do you study? Olha, surgiu do antes do sujeito, tá? Então, pode ver que continua a regra.
Qual é a sua idade? How old is he? Ó, antes esse daqui é o verbo, tá? To be. Aqui é o auxiliar do. Aqui o verbo to be. Eu vou gravando, vou marcando, fica melhor, né? Quantos anos você tem? How old are you? Então, o verbo sempre na frente do sujeito. Por que você se tornou um médico? Why did you become a doctor? Aqui é did, no caso é do, tá? Só que como tá no passado, do fica did. Por isso ficou assim, why did you become a doctor? Então, antes do sujeito. Como isso aconteceu? De novo aqui o do. How did this happen? E onde está chovendo? Where is it rain? Esse it faz parte da terceira pessoa do singular e ele é usado assim, para coisas ou objetos, né, animais. Então, por isso está aqui, é a terceira pessoa do singular. E aí o verbo to be aqui, is. Tem duas observações aqui, que é quem comeu a pizza? Quem comeu a pizza? Ou seja, quem, né? Sujeito aí indeterminado, sei lá. E fica normal, fica ate at the pizza. Então não tem sujeito, não precisa acrescentar nenhum verbo auxiliar, nem nada do tipo, tá? Então, who ate the pizza? Who ate the pizza? Quem Pedro chamou? Então aqui já tem o Pedro. Então, who did Peter, Pedro em inglês é Peter, call? Who did Peter call? Observe que aqui surgiu, ó, o verbo, né? O verbo auxiliar do, no passado ficou did. Vamos ver a pronúncia. Who did Peter call? Who did Peter call? Certinho? Então, com isso, nós vimos aí as três formas para se fazer perguntas em inglês. Só recapitulando, a primeira com o verbo to be, segunda com o verbo auxiliar, terceira, se não tiver, coloca o do. Todas elas você vai trazer o verbos, né? No caso, tanto to be quanto auxiliar para frente do sujeito. E na dica bônus que a gente viu aqui, que é com palavras perguntas, segue a regra. Se tiver sujeito, coloca o verbo para frente dele e assim vira pergunta. Então, tem que fazer isso. Como fazer perguntas em inglês? Tem que colocar o verbo na frente do sujeito. É assim que a gente faz perguntas em inglês. Eu sou o Thiago, essa é a minha trajetória no inglês e te vejo no próximo vídeo. See you!